Saudação a todos. Vamos dar início a mais um vídeo falando da família de Deus. E hoje nós vamos falar do casamento do filho do rei. Está registrado em Mateus capítulo 22, de 1 a 14, que diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois cevados já mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram cada um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros apoderaram-se dos servos e ultrajaram e o mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolarizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas do caminho, e convidai para as bodas todos que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Aqui nós vemos que o rei faz a festa do seu filho, o príncipe, a festa de casamento. Lá em João capítulo 3, versículo 29, João Batista vai dizer assim: Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e lhe ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, esta minha alegria já está completa, ou cumprida. No versículo 35 diz assim: O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então aqui nós vimos que o Filho de Deus, ele é esse noivo, esse esposo, o filho do rei, ao qual o rei faz essa grande festa de casamento, faz essas bodas e manda convidar a todas as pessoas para participar dessa grande festa. João Batista, quando vê Jesus vindo para ele, ele diz assim, em João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui João está afirmando que esse Cordeiro de Deus é ele que tira o pecado do mundo, ele é o Filho de Deus e ele é o esposo que vai ter essa festa de casamento, essas bodas de casamento. Então, todos nós já sabemos quem é esse esposo, quem é esse marido. É Cristo. Agora, e quem será a sua esposa? Vamos ver aqui aonde está escrito quem é a esposa deste cordeiro, quem é a esposa deste príncipe. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 9, diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito em um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos. E o nome escrito sobre as portas era os nomes das 12 tribos de Israel.
E da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Versículo 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Nela eu não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que a contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. No versículo 2, João diz: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Aqui agora nós achamos o marido e a esposa. E eles vão casar. Quando o noivo casa com a noiva, eles têm filhos, formam uma família e têm filhos. E a pergunta é: quem são os filhos deste casamento, os filhos dessa festa nupcial? Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15 diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Pode, porventura, andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Então, Jesus aqui está dizendo que os seus discípulos os filhos das bodas. E o que nós temos que fazer para ser discípulos de Jesus e aí sermos filhos deste casamento? Lucas 14, 25 diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e a sua mãe, sua esposa, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós, que se não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, para ser discípulo de Cristo, é preciso renunciar tudo. Renunciar ao mundo e colocar o Senhor como em primeiro lugar na nossa vida. Aí sim, seremos filhos deste casamento. Jesus tratava os seus discípulos como filhos. Em João 13, 33, Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como eu tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir, eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. No capítulo 14, versículo 18, Jesus diz assim: Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Versículo 23. Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, nós somos filhos que não ficamos órfãos. Ele diz: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se nós somos filhos deste casamento, como Jesus falou em Mateus, logo depois que um casal casa e tem filhos, o noivo, o esposo, se torna pai e a esposa se torna mãe. E quando que Jesus se tornou pai? Vamos lá ver em Isaías 9,
6. Isaías 9, 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então ele se tornou Pai da Eternidade. Por quê? Em 1 João 5, 1 João 5,11 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Então nós recebemos a vida eterna em Cristo Jesus. Ele é o Pai da eternidade. Bem, em Gálatas, já temos o nosso pai, vamos ver se temos a nossa mãe. Em Gálatas 4:22, diz assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outra da livre. Todavia o que era da escrava se nasceu segundo a carne, mas aquele era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é a mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que a que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas o que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Versículo 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. Então, neste casamento, nós temos pai e nós temos mãe, e somos filhos. Em Lucas 23, 26, e quando ia levando a cruz, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz das costas para que levasse após Jesus. E seguiam uma grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e se lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorei antes por vós mesmas e por vossos filhos. Lá em Isaías 66, a partir do versículo 10, diz assim: regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais. Enchei por ela de alegria todos que por ela pranteaste, para que mameis e vos farteis nos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estendereis sobre ela a paz como de um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis, e ao colo vos trarão, e sobre o joelho vos afagarão. Como alguém que a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Os personagens do esposo, da esposa, dos filhos, do pai, da mãe. Agora nós vamos ver como é que acontece a geração desses filhos. Eu vou para o quadro mostrar um detalhe importante. O nome Abraão. A letra rei, ela é a letra que faz transformação. Ela transformou. No nome Abraão, nós temos a palavra bará, que é ele criou. Ele criou a vida em Cristo Jesus. E a letra que representa a vida, que escreve a vida, é o het. Então, Cristo, ele foi até João Batista, batizou nas águas,
e o Espírito de Deus veio sobre ele. E aqui formamos a palavra Raim. A palavra Raim é igual a vida. Cristo é a vida. A palavra Rehem de Abraão, quando sofreu essa transformação, o revirou Het. Rehem, que é igual a útero. Rehem quer dizer útero ou ventre. Da mesma forma, nós vamos até as águas batismais, nos batizamos e Deus envia o seu Espírito sobre nós. Batizamos nas águas e o Espírito de Deus vem sobre nós. Aí forma a palavra Rahamim. Rahamim quer dizer misericórdia. Nós fomos gerados nessa palavra misericórdia, que é o útero. A partir de Abraão, Deus traz o seu filho. Jesus nasce. Ele é o descendente de Abraão que nasce. E nele nós somos gerados. Nesse grande útero, que é formado pela palavra e pelo Espírito. 1 Pedro 1,3. 1 Pedro 1,3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes a se revelar no último tempo. Ou seja, fomos gerados nesta misericórdia de Deus. Em Tito 3, do 4 ao 7, ele explica como acontece essa gestação. Tito 3,4 diz assim: Mas quando apareceu a bondade de Deus, a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que ele abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado por sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então nós vimos que através da palavra de Deus e do Espírito Santo, nós somos gerados. Ainda voltando em 1 Pedro 1,23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então é a palavra do Evangelho de Deus. Nós somos gerados, nascidos na palavra, nascidos da água. Efésios 5, 25. Efésios 5, 25 diz assim: Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, através da palavra de Deus, nós somos lavados, nós somos batizados, nós somos regenerados ou gerados de novo para esta viva esperança. Mas não para aí. Em Gálatas 4, 6,
capítulo 4, versículo 6, diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba. Assim que já não é mais servo, mas filhos, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, quando nós nascemos da água, que é da palavra de Deus, somos filhos. E aí Deus envia aos nossos corações o Espírito do seu Filho, para nós nascer do Espírito. Lá em Coríntios 12, 12. Coríntios 12, 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, é um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre. Todos temos bebido de um Espírito. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, através do derramado do Espírito Santo do coração daqueles que nasceram da água, eles passam a fazer parte do corpo de Cristo. Eles agora são ungidos, selados, e passam a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. Em 1 João 4,13, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois nos deu o seu Espírito. Então, quem tem o Espírito de Deus, ele sabe que Deus está nele e que ele está em Deus, que Cristo está nele e que ele está em Cristo. Romanos 8,8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão por outra vez estar em temor, mas recebeste um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Glória a Deus. Em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, versículo 5. Diz assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige os que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirmos, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais o Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigia, como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Oh, glória a Deus. Quem não está debaixo da disciplina do Senhor, não obedece o Evangelho de Deus, ele é um filho fora do casamento, é um filho bastardo. E o filho bastardo não herdará com os filhos legítimos. Em João 8,12, todo mundo conhece, diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue
não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 12, 35, Jesus diz assim: disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Olha que maravilha. Efésios 5, versículo 5, capítulo 5, versículo 5 diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ao qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não se comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, para ser filho da luz, tem que andar na luz. Quem anda em trevas é filho das trevas. Tessalonicenses 5,5 diz: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, nós somos filhos da luz. Jesus é a luz e nós somos filhos da luz. Lá em Gênesis 48, 3, de 3 a 6, diz assim: e Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei em multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua. Segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Então, Manassés e Efraim faz parte das 12 tribos de Israel. Israel adotou eles como filho. Assim somos nós. Deus nos adotou como filho, porque somos filhos do Senhor Jesus. E assim, o Pai do Senhor Jesus nos adotou como filhos adotivos. Por quê? Porque ele queria uma congregação de primogênitos, em que Cristo é o primogênito entre os irmãos. Hebreus 2:10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se lhe envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Então, ao mesmo tempo que somos irmãos, somos filhos. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, entre muitos irmãos, Jesus é o primogênito. Está lá em Hebreus 12, 22. Mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel.
Então aqui está a igreja dos primogênitos no céu, em que Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Salmo 17:15, Davi já previa a sua salvação, que ele seria semelhante a Cristo. Salmo 17:15 diz assim: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Em Filipenses 3:20, assim, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Que maravilha! E como é o corpo glorioso de Jesus? Está lá em Mateus 17. Mateus 17:2 diz assim: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. 13:41 diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e que comete iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Voltar para Romanos 8:18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que o sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criatura geme está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então nós vimos aí que o casamento do Filho de Deus, ele gera os seus filhos, os filhos da luz, que é gerado neste grande útero chamado misericórdia de Deus. Esta grande misericórdia de Deus, nós somos gerados, que é por meio da tua palavra e por meio do seu Espírito. Somos gerados em Cristo. Lá em Efésios, para encerrar, Efésios 2:10 diz assim: porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então somos criados em Cristo, somos filho legítimo deste casamento, todos que são discípulos de Jesus, que não amam o mundo, que não amam o pecado, que não amam a vaidade, mas que andam em sinceridade, em justiça, em santidade, em amor. Esses são discípulos de Cristo. Esses são discípulos, são filhos, como está lá em Mateus 9:14-15. E aqui eu agradeço a todos, porque o tempo é pouco e são muitos textos, ainda ficou muitos versículos ainda por dizer, mas eu creio que deu para compreender sobre o casamento do Filho do Rei. Obrigado. E dê o like se gostou, se inscreva no